Olá, bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que as pessoas me pedem muito aqui no ateliê. E eu tenho ajudado muitas pessoas a iniciar no ramo da sublimação. Se você tem curiosidade sobre esse universo da personalização, se não sabe por onde começar, já vou pedir para você curtir o canal, compartilhar esse conteúdo que vai ajudar muitas pessoas, principalmente e quem está começando, não sabe por onde iniciar, as dúvidas, questionamentos, né? Então, nós vamos ter uma conversa aqui muito rapidinha, onde nós vamos esclarecer vários aspectos com relação à sublimação, ok? Então, vamos lá comigo, já vou pedir novamente, que é para você não esquecer, curte, compartilha esse conteúdo para que chegue para mais pessoas, tá bom? Vamos lá? Quando eu comecei na sublimação, eu tinha muitas dúvidas. Quais os equipamentos comprar, qual papel utilizava, qual tipo de impressora, tipo de tinta, né? O que era que eu precisava, quais os materiais, o tecido que usava, como que era feito. Então, nesse vídeo, eu vou tentar esclarecer para vocês de forma mais simples, né? Para que todo mundo consiga entender e começar a trabalhar caso queira nesse ramo da personalização. Eu sou literalmente apaixonada pela sublimação. E as pessoas que me conhecem, as artesãs que me conhecem mais de pertinho, sabem disso. No entanto, como eu disse no início, eu tenho ajudado muitas artesãs a ingressar no ramo da sublimação. Por quê? Porque é um universo de personalização que dá pra gente fazer, onde a criatividade não tem limite. Na sublimação, eu consigo fazer tanto peças para brindes, como produtos personalizados de luxo, com exclusividade, coisas que a gente não consegue normalmente fazer no bordado. Na sublimação eu consigo por conta das estampas. Então, a criatividade, ela vai muito além daquilo que a gente já vem fazendo na costura criativa. Pessoal, como vocês sabem, eu moro numa chácara. Então aqui, eu sempre falo nos vídeos, por conta de que às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Mas pelo fato de eu morar aqui, então o vídeo vai ser acompanhado com algumas vozes de galos e galinhas e passarinhos e carneiros, enfim, né? Mas é muito gratificante morar assim, por conta da natureza, enfim, uma série de coisas, né? Como eu tava falando pra vocês, no ramo da sublimação, nós conseguimos confeccionar desde uma simples nécessaire, desde uma simples lembrancinha de aniversário, até uma peça personalizada de luxo. E totalmente exclusiva. Ou seja, na sublimação você vai conseguir ganhar dinheiro de todas as formas, né? Principalmente se você gostar muito do que eu vou ensinar aqui pra vocês, e vocês vão ver que não tem tabu, que é muito simples. É lógico que, Sueli, sempre foi mil maravilhas? Não. Porque tudo aquilo que é novo necessita da gente ter um pouco mais de aprendizado. Seja um trabalho novo que a gente vai ter, seja um carro, seja uma moto, tudo aquilo que você vai fazer de novo, tudo aquilo que você não tem conhecimento, você vai ter que passar a adquirir. Então lá atrás, no início, quando eu fui começar, eu comprei vários cursos. Por quê? Porque eu precisava de saber como que funcionava, eu queria muito fazer, e hoje eu não me arrependo. Então o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é quase que praticamente um resumo de tudo aquilo que eu aprendi e que dá certo aqui dentro do meu ateliê. É exclusivamente assim, dessa forma, gente? Não, não é. Assim como na costura criativa, toda artesã, ela vai trabalhar da melhor forma que é feito pra ela. E aqui no meu ateliê não é diferente. Então, essa sublimação que eu vou ensinar pra vocês, todos esses materiais, são os materiais que eu uso aqui no meu ateliê, é o que dá certo pra mim e é o que pode dar certo pra você. Entendeu? Já fiz vários testes, enfim. No início, lá pelo longo do vídeo, a gente vai conversar e eu vou mostrando pra vocês tudo que deu certo e aquilo que não deu certo também, né? Afinal de contas, não tô aqui pra falar mentira e nem pra fantasiar algo. Tô aqui pra falar o que é real, o que dá certo e o que pode não dar certo, ok? Olha, todas essas peças aqui, eu fiz no meu ateliê. Então, por exemplo, olha aqui, que luxo, que maravilha. Uma simples nécessaire que não tem segredo pra costura, você consegue fazer no seu ateliê, certo? Começando na sublimação. Por quê? O que é o ponto X da sublimação? Uma imagem bem feita, uma imagem sem defeito na hora da prensagem. Olha só, essa bolsa é um conjuntinho. Você tá vendo? Gente, isso aqui é uma peça única e exclusiva. Então é isso que a gente vende pro nosso cliente. Olha essa mochilinha. Coisa mais linda. Toda essa parte aqui feita na sublimação e todo o material no nylon 600. Olha, fala pra mim, se esse aniversário não termina ficando inesquecível. Por quê? O aniversariante, além de proporcionar uma festa muito bonita, onde vai chamar todos os seus amiguinhos, ainda vai dar de presente uma mochila. Toda vez que a pessoa utilizar essa mochila, ela vai lembrar do seu aniversariante, de quem ela ganhou. Olha só, que maravilha. Para os dias dos professores, a gente consegue fazer uma bolsa, a gente consegue fazer mochila, a gente consegue fazer estojo.
estojo box, conseguimos fazer necessaire para o bebê, ou seja, para quem gosta de trabalhar no nicho da maternidade. Na sublimação a gente consegue fazer bolsas maternidades, a gente consegue fazer mochila, consegue fazer necessaire, babador. Gente, olha, é incrível. Essa daqui, por exemplo, olha, tem até um local para colocar o lenço umedecido. Aqui pode colocar o nome da criança. Resumindo, tudo de forma exclusiva e você consegue atender o seu cliente da melhor forma. Ou seja, não tem limite para sublimação. Quando eu falei que eu consigo fazer peças de luxo, olha só, essa daqui é um projeto Loli, onde a mochila é toda essa estampa é sublimada. Se eu fosse bordar, eu não conseguiria fazer uma matriz para eu bordar todas essas imagens que estão aqui. É lógico que eu consigo fazer o safari, consigo, ok, né? Mas fazer uma estampa dela total assim, as matrizes elas ficariam muito carregadas, às vezes não daria. E o tempo de bordado é muito maior que a sublimação, tanto que eu vou mostrar pra vocês. Olha, todo esse bolso frontal aqui é feito na sublimação e o restante é feito no sintético Duna, ou Facto, né? Olha só, que coisa linda. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também, que eu fiz na sublimação, onde a maioria das artesãs fez no sintético, também um projeto da Renata Louvi, é essa frasqueira. Olha que coisa mais linda, que luxuosa. Toda essa estampa foi eu que fiz no couro. Olha, que coisa mais linda. Tá vendo? Todo esse ursinho, tudo feito no couro. Aqui pode colocar o nome da criança, você pode colocar personalizada. Enfim, você tá vendo que da mesma forma com que algumas artesãs trabalham com o bordado, aqui poderia ter sido bordado, como as outras artesãs fizeram, poderia. Mas eu falei, eu vou fazer na sublimação. E olha só, o diferencial da peça. Toda a estampa feita exclusivamente para a pessoa. Ou seja, a mamãe vai ter uma peça exclusiva na qual ninguém vai ter outra. Entendeu? Então é isso que eu vim mostrar pra vocês. Que no ramo da sublimação você consegue criar muita coisa. E não tem limite pra criação. Pra quem trabalha com a costura criativa já sabe mais ou menos isso, né? Porque a gente consegue transformar, né? Às vezes uma simples necessaire em algo, um presente único e exclusivo. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês quais os produtos que eu utilizo aqui no meu ateliê e que eu utilizo para fazer a sublimação. Pessoal, olha só. Essas são as tintas sublimáticas que eu utilizo no meu ateliê. Aí você vai me perguntar, Suelen, só tem essas? Não, não tem só essas. Mas essas daqui são as que eu uso no meu ateliê, que não me deu problema, que eu consigo trabalhar sem dor de cabeça. A espessura dela é maravilhosa. Já tem quase 2 anos que eu trabalho com sublimação. Nunca tive problema com entupimento. Ou seja, a espessura do líquido é muito boa. E essa marca aqui é da Paint Color. A Nano Series. Ah, Suelen, mas você indica só ela? Olha, eu vou falar pra vocês. Não é um vídeo patrocinado, tá? Então eu não tô fazendo propaganda pra eles. Eu tô dizendo que é o que eu trabalho aqui no ateliê desde o início, que nunca me deu problema. Assim como tem gente que trabalha com a tinta Gênesis e também não tem problema e tá tudo certo, ok? Eu tô mostrando aqui pra vocês a que eu utilizo aqui. Na época que eu fui comprar os materiais pra trabalhar com a sublimação, como eu falei pra vocês, eu estudava muito, porque eu queria entender como funcionava tudo. E aí, na época, eu assisti muitos vídeos, muitos tutoriais, comprei curso, do qual as pessoas trabalhavam com essa tinta. Então, eu escolhi, né, optei por trabalhar com essa. O que acontece, e eu vou dar uma dica aqui pra vocês, que acontecem com a maioria das pessoas. Quando vai começar, não entende, não sabe, entendeu? E aí, o que compra uma tinta mais em conta, um exemplo. Ah, e aí, não deu certo no ateliê dela. Ah, eu vou comprar uma tinta da Genesis ou essa tinta da Paint Color e vou colocar lá. Aí é um dos maiores problemas e os maiores erros que nós cometemos. Por quê? Porque você não deve misturar as tintas de marcas diferentes. Por quê? A espessura do líquido é diferente, a pigmentação das cores são diferentes. Então, pra você, comprei uma tinta errada, então quer dizer que eu não tenho mais solução. Tem. Você precisa de limpar todo o ecotanque da sua impressora e colocar a tinta nova. Entendeu? E aí, você vai comprar somente daquela marca, porque aí você consegue só ir repondo as cores que vai diminuindo. Caso você queira trocar de fornecedor, trocar de marca, vai ter que fazer novamente a limpeza de todo o ecotanque da sua impressora e utilizar a tinta que você deseja, ok? Então, as que eu utilizo aqui no meu ateliê é da Nano Series, da Paint Color. Vamos falar agora sobre papéis. Então quer dizer que eu vou começar com a sublimação e eu posso usar só papel sublimático? Vou contar pra vocês uma história. Eu moro no interior do Mato Grosso. Aqui na cidade onde eu moro, não tem nada referente à sublimação. Pelo menos eu já procurei e não achei, ok? Então, o que eu fiz na época? Lógico que comprei, né? Quando eu comprei a minha impressora, eu tenho uma impressora A3. Depois a gente vai conversar sobre marcas de impressora. E aí, eu fui procurar os papéis. Vou comprar papel sublimático, vou comprar papel sublimático, ok. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho 3 tipos de papéis aqui.
que são os 3 tipos de papéis que eu já utilizei e eu utilizo no meu ateliê. Esse daqui é um papel sublimático. Olha, fundo azul, ok. Quando eu comecei a imprimir nele, eu percebia que ficava as marcas de rolete. Na impressora, ela tem uns roletezinhos que é o que ajuda o papel a correr na impressora. Então, quando saíam as imagens, ficava uma marca de rolete assim. Eu achei que ou era defeito, ou estava acontecendo alguma coisa. Assisti alguns vídeos do qual ensinava até tirar os roletes da impressora. E aí eu vou dizer pra você, não tira os roletes da sua impressora, ok? O que você faz? Você modifica o papel, né? Muito mais fácil. Eu percebi que esse papel, ele tinha uma resina na parte de cima. Então, quando passava a tinta nela, a tinta não absorvia. Ela ficava mais por cima da camada do papel. E as marcas de rolete ficavam nela. Aí, o que eu fiz? Fui na papelaria e aí eu tive algumas informações de que os papéis comuns funcionavam na impressora. E dava pra você fazer sublimação. Falei, perfeito, agora resolveu o meu problema, né? Porque papel comum você encontra em qualquer papelaria. Ok. Fui e comprei a gramatura 90. Gente, a impressão fica maravilhosa, fica ótima, de verdade. Tem gente que vai falar que não, que você só tem que usar papel sublimático, enfim. Mas pra mim dá certo, pra você também pode dar. Qual é a questão com relação ao papel comum, gramatura 90, aquele papel que você compra daquelas resmas baratinha, 25, 30 reais na A4, né? Lá na papelaria. Essa minha aqui é uma A3. Então, na hora que eu mando imprimir uma sublimação total, que é uma imagem total, eu percebia que ela ficava muito encharcada. E começou a meio que na hora que a impressora vai daqui pra lá, o carrinho, como o papel ele tava bastante úmido e a imagem total, ele começou a danificar o papel. Mas enfim, Suelen, funciona? Funciona. O que a gente vai fazer quando a gente usar essa gramatura 90? Você não vai imprimir uma folha total dessa, entendeu? Você diminui um pouco a margem da sua impressão. Ok. Outra coisa com relação ao papel comum. Quando você vai passar ele na prensa, como ele está muito encharcado e a espessura dele é só 90 gramas, você colocou a imagem está desse lado, né? Você colocou ele para fazer a prensa. A parte de cima, ela também transfere a tinta. Então ficava marcado no teflon e às vezes até na prensa. Como eu resolvi esse problema? Na hora da prensagem, pegava uma folha em branco e coloca em cima. Resolve seu problema, não vai transferir. Só que aí você vai gastar 2 folhas, ok? Às vezes, dependendo da imagem, até 3. Porque você vai colocar a sua imagem e 2 folhas por cima. Mas, como eu disse, o que a gente não pode fazer é ficar sem fazer, ok? Então, resolvi o problema e também você conseguia trabalhar como eu consegui trabalhar, tudo certo. Hoje, qual o papel que eu utilizo aqui no meu ateliê? Continuo utilizando gramatura 90 para as imagens menor, para as imagens A4, perfeitamente. E esse daqui é meu queridinho, o offset, gramatura 180. Ele pode ser o tamanho de gramatura 150, também vai te atender, só que eu gosto do offset gramatura 180. Então eu compro ou na gráfica, pelo Mercado Livre também você consegue localizar ele num preço bem bacana. Não precisa de colocar 2 folhas e você consegue fazer impressão total, como eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco na hora da prensa, ok? Então vamos lá, recapitulando. Utilizo aqui no meu ateliê tinta Nano Series da Paint Color, papel comum gramatura 90, A3 e A4, porque eu tenho 2 impressoras, e offset gramatura 150 ou 180, ok? Vamos falar agora sobre impressora. Qual é a impressora que eu utilizo aqui no meu ateliê? As impressoras sublimáticas, elas têm que ser exclusivas da Epson, por conta do tipo de impressão que é feito. Nessas, EcoTank. Suelen, dá aquela jato de tinta, aquelas outras coisas? Não, não dá. Por quê? Porque eu vou precisar de colocar aqui nesse EcoTank a minha tinta sublimática. Ok? Então, essa daqui é uma A3 L1450. Ali eu tenho uma Epson L3250. Essa daqui também é EcoTank, mas eu utilizo ela mais para papelaria e a tinta comum mesmo. Utilizo a da Epson, a que veio e nunca me deu problema. Essa daqui é a que eu utilizo para fazer a sublimação, certo? Ela é uma A3 e vou mostrar aqui para vocês onde é que eu coloco as tintas. Olha, aqui. Como eu falei, ela tem um EcoTank, tá? Então dá para ser só a A3? Não! Eu posso utilizar uma A4, eu posso utilizar essa daqui. Só modifico a tinta ali, faço toda a limpeza do cabeçote, ali, da onde fica toda a tinta, limpo o cabeçote, limpo ela todinha e coloco a tinta sublimática, ok? Assim que tem que fazer. Mas como eu utilizo essa daqui, deixo aquela outra ali só pra papelaria. Então, vamos lá, como que é feito? Eu levanto aqui a tampa da minha impressora, né? Seja ela A3 ou A4, e aqui é que eu faço a mistura das cores. Aqui
tá o preto. Então, eu abro aqui e vou colocar a tinta. Aqui o ciano, né, que é o azul, o magenta das tonalidades rosa e o yellow, que é o amarelo. Então, essa que eu utilizo aqui no meu ateliê, ela só utiliza essas 4 cores, ok? Quando eu faço a compra, eu já compro ela nas 4 cores. Computador. Eu preciso de ter um computador de última geração, um computador game com memórias infinitas, enfim, gente. Se você tiver possibilidade de ter, ótimo. Aqui eu tenho um básico, ele me atende super bem, o coitadinho chega a estar com as memórias igual a minha, sabe? Tem dia trava, enfim, mas seguimos, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que vocês precisam de ter, né, no seu computador pra conseguir fazer a sua sublimação. Algumas pessoas utilizam Canva, Photoshop. No meu caso, eu gosto de trabalhar com Corel, o CorelDRAW, ok? Então, por exemplo, aqui eu já fiz toda a montagem da estampa, né, desses painéis para o Dia dos Professores. Olha, que coisa mais linda, um mais lindo do que o outro, tá vendo? Então, e aqui, nesses daqui, eu vou mandar fazer a impressão pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Vou trazer vocês aqui mais pra pertinho, olha. Então, aqui, vou mandar imprimir, certo? Na hora dessa impressão, gente, como eu falei, tudo é uma questão de teste, ok? Vou fazer o que eu faço aqui no meu ateliê e o que dá certo pra mim. Aqui, como eu já tenho o perfil de cor de acordo com as tintas que eu utilizo, que é para as tonalidades chegar o mais próximo possível daquilo que a gente tem, né? Então, olha, você comprou a impressora, tá utilizando o computador, comprou a sua tinta, você vai buscar, através do seu fornecedor, o perfil de cor das tintas que você comprou, ok? Alguns fazem instalação remota, você consegue pagar para essa pessoa fazer e você não tem problema mais com relação às cores da sua impressão. Aqui eu gosto de fazer um controle de cor, acima ainda do que já foi colocado no perfil. Então aqui eu vou colocar 15% e vou aumentar a saturação para 20%. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe. Olha, a impressão, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Espelhar imagem. Toda vez que você fizer uma impressão para a sublimação, você tem que fazer a imagem espelhada. Por quê? Porque quando você passado pro tecido, é que as letras vão ficar legíveis da forma correta. As imagens até não tem tanto problema, mas as letras, as escritas, é que dá erro quando você não faz ela de forma espelhada. Olha, aqui já mandei imprimir e agora ela vai fazer a impressão aqui pra nós. Vamos falar agora sobre tecidos. Quais são os tecidos que nós utilizamos para fazer a sublimação? Nós utilizamos todos os tecidos que tem na sua composição poliéster. 100% poliéster, acima de 60% a gente já consegue trabalhar. Eu falo pra vocês porque, por exemplo, eu já trabalhei com tecidos assim. Então a gente tem o Oxfordine, nós temos o Gabardine, temos o microfibra, temos o Tactel, temos os Oxford, entendeu? Quais são os mais fáceis de você achar aí na sua cidade? Oxford, com preço acessível, Tactel, com preço acessível, e o Gabardine. Eu costumo dizer que o Gabardine é o primo rico do Oxford. Ele é um pouquinho mais caro, mas a sua peça também vai ficar com um acabamento melhor. Significa que o Oxford é ruim, então? Não, não significa isso. Por exemplo, eu trabalho aqui no meu ateliê com Oxford e Gabardine. Eu não costumo trabalhar com Tactel e eu também não trabalho com cetim. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês na minha concepção. Vejamos bem, eu sempre tenho falado aqui durante o vídeo que é de acordo com o que eu trabalho aqui no ateliê, sobre todas as experiências que eu já tive com relação a tudo isso, ok? Qual que é o problema do cetim? Na hora que você desvira a peça, ela fica muito amassada. A imagem fica linda, porque o cetim ele tem aquele brilho que deixa a imagem muito linda. Só que ele também costuma sair com mais facilidade. Ah, significa que vai sair muito rápido? Não, não significa isso. Entendeu? Mas eu particularmente não trabalho com ele. Então eu trabalho com Oxford e com o Gabardine. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, esse daqui é o Gabardine. A trama dele é bem fechada e a espessura dele, quando você pega, ele tem um toque aveludado que você consegue sentir assim no tato, ok? As peças ficam maravilhosas. Só que ele já é um pouco, como que eu vou dizer pra vocês? Umas 2 vezes a mais do que o Oxford em questão de valores, ok? Então aqui nós temos o Oxford. Olha, vou colocar aqui próximo. No vídeo não vai dar pra você perceber. Mas aqui, ó, até a tonalidade da cor, ele é bem mais clarinho, o Gabardine, do que o Oxford. Esse daqui é o Oxford, que você vai conseguir localizar com mais facilidade aí na sua cidade. Os dois, ok? Você pode estar utilizando também o Oxfordine, como eu falei, todos aqueles outros. O que eu indico você fazer? Faz um teste, né? Assim como eu fiz aqui no meu ateliê, vejo que dá certo pra você e tá tudo certo, ok? Eu também trabalho com esse material aqui, que eu comprei ele no mês passado, e ele já vem dublado no Nylon 600. Ela me falou
que, lá na fornecedora, ela me falou que ele é um Oxford, mas ele já vem dublado. Então, eu vou estampar nessa parte da frente. Olha, na parte de trás é um plásticozinho. E aqui é o nylon 600. E esse daqui é o nylon 600. É esse material que nós costumamos utilizar para fazer a dublagem, né? O que é a dublagem? Isso aí me explica o que é a dublagem. A dublagem, ó, o nylon 600 ele tem duas partes. Uma parte onde ela tem tipo um formato de plásticozinho e do outro lado onde ele tem a trama, ok? Então, nessa parte onde tem esse plásticozinho, eu vou pegar o meu tecido, nós vamos fazer isso lá na prensa, e vou colocar por cima dessa parte onde está o plástico. Vou levar na prensa e aí ele vai ficar um material só. Da mesma forma que esse daqui que eu já comprei ele pronto, ok? Então ele vai ficar, isso é a dublagem. Quando você pega dois materiais e vai fazer a junção e ele vai se transformar em um só. E aí quando ele já tá, é nesse tecido de cima, essa parte toda estruturada, que nós vamos colocar a nossa imagem. Aí vai se transformar na sublimação, ok? Que nós vamos sublimar essa imagem nesse painel que já está dublado. Eu já gosto, quando eu ligo a prensa, já deixar todos eles prontos. Deixo vários prontos, porque às vezes eu preciso de fazer uma estampa rapidinho, eu preciso de fazer um painel para o meu necessário ou qualquer outra coisa, ele já vai estar ali pronto, ok? Então nós vamos para a prensa para poder fazer isso aqui na prática. Ó, essa daqui é a minha prensa, a que eu utilizo aqui no ateliê, certo? É a boca de jacaré, que é o nome dela. E a minha é, ó, da marca Maquinatec. Eu deixo ela em 200 graus, 30 segundos, certo? E é desse jeito que eu vou fazer a minha sublimação. Aqui, ela veio com essa espuma, essa daqui minha já tá até bem velhinha. Essa placa aqui, emborrachada, eu comprei a parte pra não ficar úmida na minha sublimação. Mas tem algumas pessoas que utilizam aquele outro tapete que é utilizado pra colocar em baia, né? Então, assim, mas eu utilizo essa daqui, pra mim dá certo, então ela fica desse jeito. Essas daqui são os teflons, que nós utilizamos pra não grudar o material, né? Se caso você não quiser utilizar, você não utiliza, mas eu sempre utilizo muito eles pra não perder. Eu gosto e utilizo que é pra não perder material, pra não grudar nessa parte aqui que já fica quente da prensa, né? Então, nós vamos lá pra parte da prensagem. Aquela mangueirinha velha tava aí. Que Deus era pra isso. Vou falar pra você apertar essa prenda, tá?
Segundo. Para vocês como ficou todos os painéis sublimados, certo? Esses dois aqui eu fiz naquele material que ele já vem sublimado. Vou deixar embaixo o contato da pessoa que eu comprei, ok? Então, esses dois, olha que lindo que fica. E aqui você pode personalizar até com o nome da professora, do jeito que vocês imaginarem, do jeito que os clientes de vocês quiserem, ok? Esse daqui e este, eles foram feitos no Oxford e no Nylon 600. Olha que lindo. Oxford, Nylon 600. Esse daqui é o que foi feito no gabardine. Olha, a estampa no gabardine, ele vai ficar uma estampa mais nítida e mais bonita. Mas dá pra ver diferença uma da outra? Não dá, tá? Só quando você vai pegar nele é que você vai sentir uma textura diferente. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui no gabardine, esse daqui no Oxford. Olha, mesma estampa. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois juntos aqui. Não vou conseguir sozinha, né? Mas assim, ó, mesma estampa, materiais diferentes. Olha, não dá pra ver diferença nenhuma. A única coisa que você vê é uma textura diferente, conforme na hora que você chegar bem próximo mesmo. Do contrário, não tem diferença. E o Oxford é muito mais barato. Então, eu espero, né, ter ajudado vocês. Vou colocar aqui embaixo também o contato da Val, bordados e personalizados, que ela vende os painéis sublimados pra você,
pra vocês. E no próximo conteúdo, nós vamos fazer essa bolsa. Essa bolsa que já pensando no dia dos professores, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode mandar, deixar a mensagem aí embaixo, que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. E de coração, curte, compartilhe. Espero de verdade ter ajudado cada um de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima. Agora vamos começar com a parte da sublimação em si, né, nas estampas. Aqui é um nylon 600, a parte plastificada, do outro lado é a trama. Não fazemos a sublimação direto nela. Pode ser feito? Pode, mas eu particularmente não gosto. Prefiro fazer a dublagem, que as imagens ficam muito mais bonitas, muito mais nítidas. Colocamos a parte do plástico virada para cima e o tecido, nesse caso nós vamos usar o gabardine, colocamos sobre a parte do plástico que nós já viramos e vamos tampar com o teflon, simplesmente para que não, se caso ficar algum pedacinho, a gente não grude na prensa. Aqui então tá 200 graus, 30 segundos, certo? Que já foi marcado os 30 segundos e nesse caso nós esperamos até dar os 30 segundos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de aproveitar a prensa, que já vai estar quente, e ir fazendo todas as dublagens. Algumas artesãs preferem fazer já direto, aí coloca a estampa, coloca o nylon 600 e o tecido. Eu não gosto, eu prefiro deixar assim, como eu vou mostrar para vocês, e deixo eles todos prontinhos, porque para mim a imagem fica muito mais nítida e fica muito mais bonita, não corre o risco de descolar, entendeu? Então, eu prefiro fazer dessa forma. Desse mesmo jeito, nós vamos continuar fazendo todas as dublagens de todo aquele material que eu fui mostrando para vocês, né? Por quê? Porque nós vamos estampar várias imagens com vários materiais diferentes, utilizando gabardine, utilizando Oxford, utilizando aquele material que já vem dublado. Então, todas elas vão ficar aqui para vocês, de forma para vocês verem quais vai ficar melhor, ou no final a gente vai mostrar para vocês a diferença de um material com o outro, como que ficou as estampas, como que ficou as imagens, para vocês terem noção, certo? Então, neste caso, nós vamos continuar fazendo toda a dublagem de todo aquele material que nós já havíamos escolhido. Como eu falei para vocês, eu gosto de utilizar a prensa que já vai estar quente para fazer a dublagem de vários painéis. Com isso, eu economizo tempo, né? Economizo também energia quando eu preciso de fazer uma imagem e o tempo está curto. Aproveito que esses painéis já estão prontos para colocar a imagem em cima, ou seja, economiza tempo e energia. Com isso, facilita o nosso trabalho. Vou mostrar para vocês agora como eu faço a estampa nos painéis que já estão dublados. E vou mostrar para vocês uma forma que eu utilizei para não deixar erro. Olha, nesse caso, lembra que eu falei da imagem, das letras, que ela fica espelhada? É porque o segredo vem agora. O espelhamento, ele vai transferir de forma correta para o nosso material.
O que eu utilizo nesse caso? Vou estar utilizando o gabardine, que já vai estar dublado. Vou utilizar a imagem e vou mostrar para vocês o meu segredo para a imagem sair totalmente correta, não ter nenhuma perca de material. Então, coloquei o painel dublado, a imagem de frente para o painel, coloquei o teflon e abaixei a prensa. 30 segundos. Nesses 30 segundos, a estampa vai estar passando para o painel. Só que, o que eu costumo utilizar? Nesse caso, olha, vou te mostrar todos os painéis que foram feitos para os dias dos professores. Todos esses, um mais lindo do que o outro, estampa exclusiva, podendo colocar o nome da personalização. E com isso, já praticamente deu os 30 segundos. Vou levantar levemente, somente para contar novamente os 30 segundos e baixo a prensa. Ou seja, eu vou prensar a mesma estampa 2 vezes de 30 segundos, na potência de 200 graus. Gente, esse foi o segredo, que não tive mais nenhum tipo de perda de estampa no meu ateliê. Com isso, a estampa ela passa totalmente para o tecido, não dá erro e fica maravilhosa, perfeito, como eu vou mostrar para vocês agora. Olha a lindeza. Ficou tão bonito que eu vou até aproximar vocês para verem de pertinho como ficou linda de bonita essa estampa. Veja, olha que perfeição. Que maravilha! Fala para mim se não é um resultado dos sonhos. O que acontece quando às vezes eu prensaria uma única vez? Acontece de dar algum tipo de erro na pigmentação, porque às vezes não transferiu totalmente. Olha, este rosa com glitter tá a coisa mais linda. Então vamos lá. Novamente, só para recapitular aquilo que nós já fizemos, né? O material embaixo, a estampa virada para o material e nós vamos fazer essa prensagem 2 vezes. A primeira vez de 30 segundos, vamos levantar a prensa levemente. Ainda deu tempo até de dançar um pagodinho. Ai, brincadeiras à parte, mas foi muito gratificante eu mostrar para vocês todo esse processo criativo, que para mim é a realização de um sonho. Assim como eu tô mostrando que para vocês que também é capaz. Olha, acabou os 30 segundos, vou levantar levemente e vou baixar novamente. Mais 30 segundos. Resumindo, eu espero de coração que vocês tenham entendido todo esse processo criativo. Porque, de qualquer forma, tudo é feito com muito carinho, com muita exclusividade, é tudo feito com muito amor, cada estampa, cada escolha de detalhes, e nós conseguimos entregar para o nosso cliente muito mais além de uma peça. Nós conseguimos entregar um produto personalizado, conseguimos entregar exclusividade para ele. Olha, vou mostrar para vocês que lindeza esse rosa glitter. Gente, eu fico apaixonada, literalmente. Olha, bem de pertinho mesmo, que é para não ter erro e nem para dizer que eu não mostrei para vocês o ouro da sublimação. Olha que perfeição, que coisa mais linda, linda de divino. E nós vamos fazer bolsas maravilhosas com esses painéis, que aposto que você já deve estar curioso ou curiosa para ver.